Glória a Deus. Saldo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, evangélicos, crentes, católicos e livres pensadores, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar a todos vocês. Que a bênção de nosso Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Aqui quem vos sauda é o teu irmão em Cristo, Pastor Rodrigo, pela misericórdia. Amados irmãos, amadas irmãs, Igreja Pentecostal Santificação do Senhor está localizada em São Paulo, a sede na Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Todas as quarta-feiras, todas as sexta-feiras, todos os domingos, o pastor Davi Miranda Filho está pregando das 9 horas até o meio-dia, na sede, no Brás, na Avenida Rangel Pestana, número 1060, a 300 metros do metrô Pedro II. Isso mesmo, a 300 metros do metrô Dom Pedro II. E quartas, sextas e domingo, o pastor Davi Miranda Filho está na parte da tarde, na nossa igreja, em Santo Amaro, zona sul da Grande São Paulo. Povo lindo da Grande São Paulo, da zona sul de Santo Amaro, o pastor Davi Miranda Filho está todas as quartas, sexta e domingo, na parte da tarde, das 14 às 16 horas, na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro, na mesma rua da UPA de Santo Amaro. Amados irmãos e irmãs, você que visualiza esse vídeo, eu gostaria que você, meus amados irmãos, fizesse uma experiência alabariaçúrias. Abaixe no seu celular, tablet, computador, o aplicativo da nossa igreja Pentecostal Santificação do Senhor e ouça o que o Espírito Santo operou e tem operado para a glória de Jesus Cristo. Abaixe agora mesmo o aplicativo no seu celular, tablet, computador. Amados irmãos aqui do YouTube, hoje, dia 6 de março do ano de 2025,
6 de março do ano de 2025, agora são exatamente 14 horas com mais 57 minutos. Eu tenho uma palavra para transmitir para a nossa meditação. Uma palavra que o Espírito Santo de Deus revelou ao meu coração. É uma passagem muito conhecidíssima, mas o Espírito Santo de Deus revelou algo profundo para mim nesta palavra, nesta passagem. E eu gostaria de transmitir para vós. Glória a Jesus Cristo, orialabárias térias, labárias súrias. Meus amados irmãos, a tua alma, a nossa alma, ela é muito preciosa. Labária surianda. Nós somos preciosos. Fomos feitos à imagem e à semelhança do Deus Altíssimo. E o que temos nós dado para a nossa alma se alimentar? Porventura, aqueles que estão no mundo, eu falo isso, meu amado irmão, minha amada irmã, é para o teu bem, não é para o teu mal, de maneira alguma. Porventura, aqueles que estão no mundo não estão alimentando a sua alma, o seu espírito e o seu corpo de lavagem, de comida suja, de lixo. Você é precioso. Jesus te ama. Você é precioso. Jesus derramou sangue para você ter vida e ter um bom alimento. Esse mundo, ele só tem para a vida do homem, para a vida da mulher, lixo para alimentar. Esse mundo, aliás, ele só tem comida suja, lavagem, comida para porco. E ele quer que você se alimente do lixo, da lavagem. Fique comigo até o final, amados irmãos aqui do YouTube, do Facebook, que o Espírito Santo irá tocar na tua alma, na tua vida. E a palavra de Deus penetrará no teu coração.
A palavra de Deus, aqui no Evangelho de São Lucas 15, tem aqui o termo seguinte: a parábola da ovelha e da dracma perdida. Eu irei ler aqui no seu versículo 1 e versículo 2, aqui no Evangelho de São Lucas 15, diz assim, ó, o Evangelho segundo Lucas: e chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Amados irmãos, minhas amadas irmãs, crentes, católicos, livres pensadores, eu creio que você tem uma Bíblia na tua casa. Em nome de Jesus Cristo, eu peço para você medite depois no Evangelho de Lucas 15, até do seu versículo 32. Evangelho de Lucas 15, até do seu versículo 32. Surya. Eu li aqui no seu versículo 1 e 2. Chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e os escribas, como eu já tenho dito, eles eram homens, eles eram doutores da lei. Eram doutores da lei. Eram homens que, eu vou me expressar assim, que estava sobre o comandando, dirigindo, eu vou me expressar assim, o templo de Salomão. Eram homens importantes, eram homens estudiosos, religiosos, muito devoto à Torá, a Maria Surianda. Mas o que eu venho dizer aqui é que a palavra aqui, ela está nos afirmando que, chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, chegando-se a ele, chegando-se a Jesus Cristo, todos os publicanos e pecadores para ouvir. A certeza absoluta, esses publicanos, os pecadores, Urianda, eles já estavam cansados de alimentar a tua alma com
um lixo que o mundo tem a Maria Súria para oferecer. Eles foram até Jesus para ouvi-los. Mas os fariseus que se escandalizaram com isso. Isto aí já é meus amados irmãos, eu estou trazendo uma pequena resumida porque já é uma outra mensagem. Mas procura saber quem eram os fariseus, quem eram os publicanos. Aqui no Evangelho de São Lucas 15, 1 e 2. A palavra, ela está nos afirmando, já para entrar aqui para o versículo 11, a palavra está nos afirmando que chega aos publicanos e os pecadores para ouvir a Jesus Cristo. Mas os fariseus e os publicanos, os doutores da lei, os doutores do templo, os religiosos da época, que eu posso me dizer assim, que dirigia, eu estou me expressando assim, o templo de Salomão, eles eram homens muitos estudiosos, devotos, doutores. Eram homens que levavam a lei a sério, a lei que Deus deu para Moisés, para Israel. Eles levavam muito a sério, mas porém eles tinham o coração preso para abrir-se o coração para aceitar a verdadeira palavra de Deus. Eu disse isso numa pregação e digo aqui rapidamente, já para entrar aqui, aonde o Espírito Santo tocou em meu coração, eu sinto de falar e vou falar. Há muitos teólogos, há muitos doutores nos dias de hoje que podemos comparar como se fosse os fariseus, como se fosse os escribas. Muitos doutores, muitos formados em teologia, mas que também têm, infelizmente, um coração duro para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Foi no caso aqui dos fariseus e foi no caso aqui dos fariseus e dos escribas. A Maria Súria, se vós for estudar os 4 evangelhos, se vós for lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando começou a igreja primitiva depois da crucificação de Jesus Cristo, vocês vão ver como que os fariseus, como que os escribas era uma pedra de tropeço contra a palavra de Jesus Cristo, contra os primeiros cristãos. Sabe por que eles eram contra? Porque a palavra de Jesus, a palavra dos cristãos da igreja primitiva era contra os fariseus, era contra os escribas. Eles, porém, homens estudiosos, mas, porém, homens que tinham o coração endurecido.
Eu estou sentindo pelo Espírito Santo para falar e vou falar. Homens estudiosos, mas tinham o coração endurecido para receber a verdadeira palavra de Deus. Homens que conhecia a lei, a palavra de Deus. Conhecia, mas ao mesmo tempo era contra. Ao mesmo tempo era contra. Conhecia, mas era contra. Eles conheciam muito bem e era contra, não queria de maneira nenhuma viver a verdadeira palavra de Deus. É por isso aqui que no seu versículo 2 diz: e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus ele vem falar de uma parábola, aqui no seu versículo 3, até no seu versículo 10, de um pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu, e uma se perdeu, e o pastor deixou aquelas 99 e foi atrás de uma. Até aqui no seu versículo 10, Jesus então ele fala mais uma parábola para os fariseus e para os escribas sobre uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas preciosa, e ela perdeu uma dracma, e ela logo acende uma candeia e começa a varrer a casa para achar a dracma. E a palavra vem nos afirmar que quando aquela mulher acha a dracma, ela se alegrou e se alegrou junto com os seus amigos. E no versículo 10 diz, Jesus dizendo: assim vos digo, que alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Labareçúrias, já para entrar aqui na mensagem, mas eu venho transmitir algo da parte de Deus para você, meu amado irmão, para você, minha amada irmã. Você é comparado para Deus como uma moeda preciosa. Não alimente a tua alma, não dê lixo para a tua alma, não dê comida de porco para a tua alma, não, meus amados irmãos e irmãs, não dê. Entrando aqui então no seu versículo 11, a parábola, Jesus agora vem falar a terceira parábola. Mas é claro que eu resumi muito bem esta passagem, porque Jesus vem falar até no seu versículo 10 de duas parábolas, como eu disse. O homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu e ele foi atrás da ovelha perdida. Você que está no mundo, você é uma ovelha perdida. E Jesus está em busca de você. Abra teu coração e aceite
E também a parábola da mulher que tinha as 10 dracmas, as 10 moedas valiosas. Você é comparado também com uma moeda valiosa. A mulher perdeu uma. E até aqui no seu versículo 10, a palavra vem afirmar que ela acende uma candeia, surialamárias térias, e vai toda a casa para achar a moeda perdida, e achando, ela se alegra com seus amigos e vizinhos, porque ela achou a dracma perdida, a labária súria decanta, súria anda labárias térias. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, é comparado como uma dracma, como uma moeda valiosa para Deus. E assim como esta mulher achou a dracma perdida e foi se alegrar com seus amigos, Jesus, ele conclui aqui no seu versículo 10, dizendo: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, labárias suriandas. Oh, surianda, eu senti o Espírito Santo e vou ver um pequeno trecho do hino e eu irei transmitir. O pecador só tem tristeza na alma, porque não tem Jesus no coração. Vive abatido, entristecido e fraco. É um pequeno trecho que veio na minha mente. Mas, meus amados irmãos e irmãs, já para entrar aqui para os 4 versículos, eu quero falar mais uma vez sobre o versículo 1 e o versículo 2. Os publicanos e pecadores, aqui dentro desta passagem, eles foram até onde Jesus estava para ouvi-lo, Jesus. E os fariseus e os escribas falaram: este comem com publicanos, se ajunta com os pecadores. Olha, eu venho falar algo aqui novamente. Fariseus e os escribas não eram qualquer um, eram homens estudiosos, eram doutores, eram mestres, eu vou me expressar desse jeito, eram os responsáveis pelo templo de Salomão em Jerusalém, na época, o templo que, como todos sabem, muitos não sabem, o templo que foi construído por Salomão, filho de Davi, muito estudioso, severo à lei, mas não tinha verdadeiramente o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus os condenavam eles. E eu venho falar algo aqui da parte de Deus. Mais uma vez, há muitos doutores de teologia, há muitos doutores formados na teologia, que também têm o coração endurecido para ouvir a doutrina de Jesus.
Medite nos 4 evangelhos. Eu não vou pedir para você fazer pesquisa não, meus irmãos. Mas medite nos 4 evangelhos. Medite no livro de Atos dos Apóstolos. Para vocês verem como que os fariseus eram contra Jesus. Contra a palavra de Deus. E quantos pastores que nos dias de hoje são contra a verdadeira palavra de Jesus, são contra a verdadeira palavra de Deus. Labaria Suri clama, Suri anda. Eu estou sentindo pelo Espírito Santo para falar. Eu vou entrar aqui, na terceira parábola que Jesus fala aqui no Evangelho de Lucas 15. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, me dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe e desperdiçou a sua fazenda, os seus bens. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. No seu versículo 14, olha só, no seu versículo 14, diz aqui a palavra de Deus, E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Houve naquela terra uma grande fome. 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 E começou a padecer necessidade. E ele foi e chegou-se a dos cidadãos, no versículo 15. E ele foi e chegou em dos, versículo 15. E ele foi e chegou-se a dos cidadãos daquela terra. Olha, e ele foi e chegou em algum. Ele foi e chegou. E ele foi e chegou a dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos. A qual mandou para os seus campos. Labaria Surianda. O Espírito Santo já me revela algo. E ele foi e mandou para um dos seus campos para apacentar porcos. Para apacentar porcos. Surianda, o Espírito Santo
Ele revela aqui no meu coração algo aqui dentro agora nesse versículo. Aqui no seu versículo 15. Chegou-se a dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, no mundo espiritual, Surianda, o Espírito Santo, ele me revela aqui agora, no mundo espiritual, a palavra de Deus, ela vem nos afirmar que o mundo está no maligno. A palavra vem nos afirmar que o mundo está no maligno. E esse filho que saiu da presença do seu pai e foi para uma terra longe do seu pai, no seu versículo 14 está falando que ele, gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Esse filho, ele saiu da presença do seu pai e desperdiçou todos os seus bens. Aleluia, Surianda, o Espírito Santo me revela. Todos aqueles que estão na presença de Deus têm uma fortuna muito grande. Os verdadeiros crentes que estão eu falo os verdadeiros cristãos. Eu falo os verdadeiros cristãos. Eles têm uma fortuna muito grande. E sabe qual que é essa fortuna? A fortuna é a presença de Deus. É o Espírito Santo. E todos aqueles que têm essa fortuna, a presença de Deus, o Espírito Santo, que sai da presença de Deus, como esse filho fez, saiu da presença do seu pai. Todos os cristãos que deixam Jesus Cristo por uma luta, por um problema, por uma atração maldita no mundo, ele está na presença do Pai, ele está farto, ele está rico, espiritualmente. Ele tem a presença do Espírito Santo, ele tem tudo. Versículo 14. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Esse menino, esse rapaz, quando estava na presença do seu pai, ele tinha muitas coisas fartas. Resumindo, ele saiu da presença do seu pai e foi para uma terra longe. Todos crentes, todos
igual esse menino, todo crente, todo cristão que é atraído pelo mundo e começa a praticar as coisas deste mundo, ele perde o Espírito Santo e a sua alma vai ficar numa decadência. A sua alma vai ficar triste. A sua alma vai ficar com fome. A sua alma vai ficar num vazio. Foi o que aconteceu com esse filho desse homem, o filho pródigo. E eu venho falar algo, meus amados irmãos que ainda não aceitou Jesus. Você está no mundo. O mundo não tem nada para saciar o vazio da tua alma. Esta passagem, é claro, é para os dois tipos de pessoa. Para os crentes que são atraídos pelo mundo e para aqueles que não são crentes, que ainda estão no mundo, que estão no mundo. O mundo só tem lixo para alimentar a sua alma. Só lixo para alimentar a sua alma. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. O versículo 15. E foi quando ele estava padecendo necessidade, quando esse menino perdeu toda a tua riqueza, ele começou a padecer necessidade, porque na terra que ele foi, houve uma grande fome. Na terra que ele foi, houve uma grande fome. Aqui no versículo 15, ó. E foi ele, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. No versículo 16, e desejava encher os seus estômagos com as bolotas, ou seja, com as comidas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele saiu da presença do Pai, foi atraído pelo mundo, perdeu os seus bens, houve fome na terra que ele foi, e ele chegou um dos cidadãos daquela terra. O cidadão daquela terra fala: vai apacentar porcos. E a palavra está nos afirmando aqui
seu versículo 16, que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém dava nada, porque ninguém lhe dava nada, porque ninguém lhe dava nada, porque ninguém lhe dava nada. Este mundo não tem nada para saciar a tua alma. Esse mundo não tem nada para saciar a tua alma. Esse mundo não tem alegria para você verdadeiramente. É por isso que Jesus fez esta parábola, contou esta parábola, aqui no seu versículo 16, e desejava então aquele menino, aquele rapaz encher o seu estômago com a comida de porco. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Meus amados irmãos do mundo espiritual, é isso aí que o diabo faz. O diabo atrai o homem para o mundo, atrai o homem para as drogas, atrai o homem para a prostituição, atrai a mulher para a prostituição, atrai para tudo aquilo que o mundo oferece. E depois a pessoa vai ver que esse lixo, que esta comida podre não sacia, não traz alegria para a tua alma, não traz alegria para o teu espírito. Aqui no seu versículo 17, e caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí ele cai em si: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele caiu em si no mundo espiritual. O servo do Pai, o servo de Deus, é farto é farto porque tem o Espírito Santo que sacia a tua alma. Ele caiu em si, ele caiu em si. Quando alguém daquela terra fala para ele: vai apacentar porcos, no mundo espiritual é isso que Satanás quer fazer com a vida do homem, quer fazer com a vida da mulher. Ele quer atrair, quer oferecer os pratos, a comida suja, e depois que eu posso expressar que ele ceva o homem, ele ceva a mulher, ele quer humilhar. Ele não tem nada para oferecer para matar a fome da tua alma. Ele não tem nada para oferecer para matar a fome da tua alma. E depois ele quer te escravizar
E no versículo 15, chegou a um dos cidadãos daquela terra, tem um vírgula, a terra longe. Aquele menino tinha deixado a casa do pai. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porco. Aquele menino chegou para alguns cidadãos daquela terra e ele mandou para os seus campos para apacentar porcos. No mundo espiritual, o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. Aqui, o Espírito Santo, Arianda, me faz eu sentir, me revela que o cidadão daquela terra simboliza o diabo, a qual mandou aquele menino apacentar porcos. Simboliza o diabo. É isso que o diabo tem para oferecer. É isso que o diabo quer que você se sinta. Ele quer te colocar no lixo. Ele quer te colocar na sarjeta. Ele quer que você se sinta um lixo. Ele quer que você se sinta que você não tem valor. Ele quer que você se ande maltrapilho. Ele quer que você se ande todo maltrapilho. Ele não tem nada para saciar a tua fome. Ele não tem nada para alegrar a tua alma. E a palavra vem nos afirmar aqui no versículo 16. E desejando encher o seu estômago com as bolotas de porco, comia, porque ninguém dava nada. No mundo espiritual, eu repito, o diabo não tem nada para dar para a tua alma. O diabo tem lixo para dar para a tua alma. O diabo tem lixo para dar para o teu corpo. O diabo tem lixo para dar para o teu espírito. O lixo da prostituição, o lixo das drogas, o lixo dos vícios, o lixo dos jogos, o lixo da pornografia. Mas isso não preenche a alma do homem, a vida do homem. O que preenche a alma do homem e a vida do homem é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que traz vida para a vida do homem. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, eu nunca preguei esta mensagem do filho pródigo. O Espírito Santo que trouxe ao meu coração para me transmitir essa mensagem. E caindo em si disse. Aí ele caiu em si. Ele se lembrou. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome? E ele caiu em si. Aí vem uma palavra direto para o teu coração. Amados irmãos que estão desviados, amados irmãos que estão no mundo, raciocina, caia em si, raciocina. Os servos de Deus, os servos do Pai têm tudo. Os servos de Deus, os servos do Pai têm tudo. Para você que
alegria do pai quando esse rapaz volta então para sua casa. Aqui no seu versículo 17 a palavra vem dizer: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ao versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Meus amados irmãos, medite até no versículo 32. Eu vou trazer uma pequena resumida. Quando aquele rapaz caiu em si e falou e pensou: os servos do meu pai têm abundância de pão, levantar-me-ei aqui e irei ter com meu pai. E ele achou que o pai dele não receberia mais ele. Orianda, orabalhas, eu venho falar da parte de Deus no mundo espiritual. No mundo espiritual, o diabo, ele joga seta na tua mente. O diabo, ele joga seta na tua mente falando que Deus não vai te aceitar, que o Pai não vai te aceitar, que você pecou muito, que você está no lamaçal do pecado, mas está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. A palavra, ela vem nos afirmar até aqui no seu versículo 32, é que o pai recebe o filho de volta, fazendo festa, aleluias, fazendo festa. A palavra vem nos afirmar que o pai fala: esse meu filho estava morto e agora reviveu. Aqui no 30, aqui no seu versículo 30, vindo porém este teu filho, aqui no seu versículo o seu versículo, eu não marquei aqui, eu meditei, eu marquei até o 17. Versículo 21, ó. E o filho foi e disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, o pai disse para o seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegremos. No versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O pai falou para o seu servo: vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto, mas agora ele tem vida. Eu falo para você, da parte de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, não se afaste da casa do Pai, não deixe esse maldito mundo te atrair você com as comidas podres, com o lixo que ele tem para dar para
mais uma prova para com Deus. O diabo está oferecendo para você lixo. O diabo está oferecendo lixo para a tua alma. Ele quer que você se sinta um lixo. Ele quer que você se sinta semelhante a um porco que vive na lama, comendo lafage, se alimentando de lixo. Aqui dentro desta passagem, a palavra está nos afirmando que aquele rapaz ficou com fome e ninguém dava nada. O diabo não tem nada para te dar. O diabo não tem nada para a tua alma. O diabo não tem nada para saciar a tua alma. Ele não tem alegria para te dar. Ele quer te escravizar. Ele quer te jogar na sarjeta. Ele quer que você fique mal visto. Ele quer que você se sinta um porco. Depois ele quer que você se coma lixo. Mas o Pai te chama. O Pai te aceita. O Pai te ama. Volte para a casa do Pai. Meu amado irmão, minha amada irmã, volte no nome de Jesus para a casa do Pai. A parábola do filho pródigo. Medite. Evangelho de São Lucas 11, até do seu versículo 32. Eu li aqui, foi Evangelho de São Lucas 15, e a parábola do filho pródigo começa no versículo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Mas depois medite, no versículo que eu li, versículo 1 e 2, que eu li, versículo 1 e 2, versículo 14, versículo 15, versículo 16, versículo 17. E do seu versículo aqui, versículo 22 e 23 e 24, que eu li, versículo 14, versículo 1, versículo 2, versículo 14, versículo 15, versículo 16, versículo 17, versículo 21, versículo 22, versículo 23, versículo 24. Medite nesta passagem do filho pródigo. Não deixa, meu amado irmão, minha amada irmã, o diabo te atrair você com as coisas, com o lixo desse mundo. Irmãos que ainda não aceitaram Jesus, que estão nas drogas, que estão na criminalidade, na prostituição, nas orgias, na pornografia. Olha, o diabo quer sujar a tua imagem. O diabo quer que você se sinta um lixo. O diabo quer que você se alimente de comida para porco, com lixo. Mas o Pai te ama. Jesus espera a tua volta. Jesus tem o melhor para ti. Jesus, ele te recebe com júbilo. Ele tem um alimento para a tua alma, que é o Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, é feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele te ama. Amados irmãos aqui do YouTube e do Facebook, que esta palavra penetre em teu coração. Amados irmãos aqui do YouTube e do Facebook, quem for visualizar lá no Facebook, que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, sexta-feira, poderosa concentração, quebra de maldição, com o pastor Davi Miranda
Filho, na Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, das 9 ao meio-dia. A segunda concentração é em Santo Amaro, das 14 às 10, 16 horas, com o pastor Davi Miranda Filho, na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Amados irmãos, receba esta palavra e que o Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo, que você tem um valor muito grande para Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.